Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 24 de maio de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje é dia também de Nossa Senhora Auxiliadora, ou Nossa Senhora Auxílio dos Cristãos. Alguns dos títulos de Nossa Senhora para este dia de hoje. Jesus anuncia aos discípulos a sua partida e o coração deles fica perturbado. Jesus ensina que sua ida terá como recompensa o Espírito Santo, o Paráclito, que irá convencer o mundo a respeito do pecado, da justiça e do juízo. Vamos entender isso e meditar? Venha conosco. Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando Padre Júnior Pereira. E nesta terça-feira vamos meditar a Palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 16, versículos de 5 a 11. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas porque vos disse, a tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo, é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor. Mas se eu me for, eu vou-lo mandarei. E quando vier ele, demonstrará ao mundo em que consistem o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque não acreditaram em mim. A justiça porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis. O julgamento porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, queridas irmãs, Jesus nos fala no Evangelho. Os discípulos não estavam entendendo muita coisa, mas quando ele disse claramente, eles começaram a entender da sua morte, eles ficaram tristes. Mas Jesus, ao falar da sua partida, ele quer que os discípulos entendam o sentido. Essa sua partida não deveria ser sentida como um fim, como uma separação total, mas o início de um novo tempo. É isso que Jesus queria que os discípulos percebessem. Por isso que ele fala, é bom para vocês que eu vá. É interessante a gente trazer isso para a prática da nossa vida, né? Muitas vezes temos que aprender a lidar com as perdas, com as separações. Temos que aprender a fazer ressignificações. Porque nem tudo que não está perto de nós, ou que nós perdemos, vamos dizer assim, entre aspas, nem tudo é ruim. Às vezes, pode ser bom para nós. Essas perdas, essas transformações, pode ser espaço de ressignificação em nossa vida. O defensor, que Jesus promete, o Espírito Santo Paráclito, tem essa missão de exercer junto aos discípulos a força de Deus para que eles sejam
verdadeiras testemunhas de Cristo. Mas não só essa força do Paráclito é para que eles sejam testemunhas de Cristo, mas também tem o efeito de revelar a malícia do mundo. Ou seja, a presença do Espírito Santo em nossos corações no mundo, ela mostra a inconsistência dos valores mundanos. Nós refletimos ontem, inclusive, sobre a cristofobia, né? E outro dia sobre o mundanismo e, sobretudo, o mundanismo espiritual. A presença do Espírito Santo vem para nos revelar a inconsistência como um valor absoluto desses valores do mundo. Mas, no Evangelho de hoje, a ênfase é sobre a obra que o Espírito Santo vem fazer no mundo. E Jesus resume esta obra com 3 ações. O Espírito Santo vem convencer o mundo do pecado, primeira das ações. Porque o mundo se fechou ao amor. Jesus é a prova do amor de Deus para com a humanidade. E Jesus foi rejeitado. Jesus veio para salvar, mas foi recusado. Nem todos creram nele. E mesmo nós que nascemos no cristianismo, que professamos a fé e que até fomos batizados, corremos ainda o risco de estarmos fechados ao amor, porque o pecado dentro de nós rejeita Jesus. Segunda ênfase, o Espírito Santo vem para convencer o mundo da justiça. Jesus diz assim no Evangelho: a justiça porque eu vou para o Pai. Quantos não quiseram acreditar em Jesus enquanto ele esteve aqui neste mundo? Acharam que ele estava maluco, que ele estava inventando, que ele estava blasfemando que era filho de Deus. O Espírito Santo vem para convencer o mundo dessa justiça. A justiça é que Jesus é verdadeiramente Deus. Jesus fala, porque eu vou para o Pai, ou seja, se eu não fosse do Pai, eu não morreria, não ressuscitaria e não partiria para o céu. Então, o Espírito Santo vai consolidar no coração de vocês esta certeza. A justiça foi manifestada ao mundo no sacrifício da cruz que Jesus realizou. Ali ele mostrou a sua glória, a sua divindade. Ele pagou o preço da nossa culpa. Isso aqui é importante. O homem devia por causa do pecado. Jesus assumiu a nossa culpa e pagou o preço com seu sangue. Jesus veio para mostrar o vazio das pretensões e expor com sua luz a escuridão que há no mundo. O Evangelho diz isso. A luz veio ao mundo, mas muitos não quiseram acolhê-la. Nós precisamos pensar nisso e pedir essa graça. E também o Espírito Santo veio ao mundo para convencer o mundo do juízo, do julgamento. Também no Evangelho Jesus diz, o julgamento é porque o chefe deste mundo já está condenado. A morte de Jesus na cruz é a vitória contra toda a cilada do mal, com toda a ação de Satanás. Mas também revela aos corações as escolhas que fazem, do lado de Jesus ou contra Jesus. E a nossa segunda parte da Academia Espiritual, nesta terça-feira, agora 3 passos para nos ajudar a rezar essa palavra que ouvimos e meditamos. O primeiro passo é como o alongamento. Esticar os músculos, se colocar na presença do Senhor, invocar o Espírito Santo, silenciar o coração. Segundo passo
Essa palavra precisa aquecer a nossa musculatura. Então, retomemos em 3 pontos essa palavra. O apelo, Jesus diz: se eu não for, não virá até vós o defensor. A partida física de Jesus desse mundo não é um abandono. Ele não nos deixa abandonados e órfãos. Ao contrário, ele nos dá o Paráclito, o defensor. Jesus diz a condição: quando ele, o Espírito Santo, vier, demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. É a ação do Espírito Santo revelar essa realidade para o mundo. E de fato aí está também uma advertência. O pecado é não acreditar em Jesus. A justiça é não reconhecer a divindade de Jesus, que ele é Deus, desceu do céu, assumiu a nossa humanidade para nos salvar e resgatar. E justamente o julgamento é que o chefe desse mundo, o príncipe desse mundo, Satanás, é derrotado, mas Jesus é vitorioso. E quem nele estiver também será vitorioso. E agora o terceiro passo, o treinamento. Hoje convido você a voltarmos o nosso olhar e o nosso coração para Nossa Senhora e através das suas mãos, do seu coração imaculado, invocar a graça e a luz de Deus e do Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, para que resistamos ao poder do mundo. Veja como somos fracos, como somos tímidos, como as ideias, as razões deste mundo conquistam nossos corações. E, sobretudo, como conquistam os corações de muitos jovens, de muitas crianças. Que poderemos fazer se não vir em nosso auxílio o poder e a unção do Espírito Santo? Os nossos argumentos passam, as nossas ideias não dão conta. São tantas ideias neste mundo contemporâneo que as pessoas ficam bloqueadas. Sem teu Espírito Santo, tornamo-nos como sal que não salga, ou como luz que não ilumina. Sem teu Espírito Santo, corremos o risco de nos sentir defensores de uma causa própria. Dá-nos o teu Espírito. Dá-nos o Paráclito, o teu advogado, o teu defensor, o teu consolador, ó Pai, para que nós não fujamos à missão que recebemos. Não fiquemos desanimados nem desamparados. Não nos afoguemos neste mundanismo que nos envolve. Ó Mãe Santíssima, vós que estivestes com os apóstolos reunida no cenáculo, invoca do Senhor o Espírito Santo para fazer de nós capazes de ser o sinal do reino no mundo. Amém. E que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.